Deuteronômio 20, versículo 1. Quem está marcando meu tempo? Quando saíres à batalha, preste atenção, igreja. Quando saíres à batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes ao combate, vou repetir, quando vos achegardes ao combate, o sacerdote virá à frente e falará ao povo. Impressionado eu estou com a ministração de Monaíla aqui ao final do louvor. Quando vos achegardes ao combate, o sacerdote virá à frente e falará ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos. Que não desanime o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-vos. Sabe, irmãos, nós passamos pelo livro de Deuteronômio esses dias, chegamos hoje ao livro de Josué, e nós vamos ver, preste atenção, irmão, a pregação já começou, e nós estamos vendo uma nova fase na vida de todos os servos de Deus, denominados como o Israel de Deus. E a nova fase agora, dirigida por Josué, será complemento da fase dirigida por Moisés, onde Moisés teve a responsabilidade de organizar o povo, como você já sabe, como nação, e Josué caiu sobre os seus ombros a responsabilidade de fazer o povo transpor o Rio Jordão e agora de fato começar a batalha, a peleja, o combate para adquirir uma terra que já tinha sido adquirida por Deus para ele, uma terra que manava leite e mel, que nós sabemos que é a terra de Canaã. As duas fases, cada uma com sua importância devida. Ninguém pense que Moisés foi mais importante do que Josué, ou Josué mais importante do que Moisés, porque os dois foram cooperadores um do outro, e os dois eram cooperadores de Deus, nessa missão do povo de Deus, entrar na terra prometida e ali habitar, tomar posse da terra prometida. Nós temos conhecimento de quantas batalhas o povo de Deus guerreou. E quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, e nos deparamos com essas pelejas, com esses combates, porque é isso que a palavra de Deus fala, quando vos achegardes ao combate, versículo 2. Quando nós nos deparamos com esses combates através da leitura, é como que nós estivéssemos inseridos naquela peleja, naquela guerra, naquele combate, e nós lemos muito sobre espada, nós lemos muito sobre escudos, sobre lanças, e a gente tende a pensar que o povo de Deus só combateu com espada, só se defendeu com escudo naquele tempo. E hoje, quando eu li a palavra de Deus, não é a leitura bíblica de hoje, mas foi esse trecho que Deus me deu.
eu me deparei pensando nos filmes de capa e espada que eu gosto tanto, os combates medievais, e de vez em quando eu assisto um com a pastora, e a pastora geralmente, no meio daqueles combates, daquelas mortes terríveis, a pastora diz assim: meu Deus, que tempo difícil era aquele. Porque o homem, com a sua própria vida, defendia a sua liberdade, defendia a sua fé, defendia a sua casa, defendia a sua propriedade. Sabe, irmãos, mas o que Deus me fala esta noite para passar para você é sobre os combatentes no passado e os combatentes no presente. Porque hoje o escudo é diferente, a espada é outro tipo de espada, e é requerido de mim e de você preparo para manejar esse armamento. Porque todos os dias nós estamos aí fora combatendo também. Você ouviu o testemunho de um jovem que vai aprender a combater melhor. Você viu o testemunho da minha filha que essa semana passou por um verdadeiro combate em sala de aula virtual. Olha, irmãos, eu tenho dito a vocês que são pais, que são mães, avós que estão aqui presentes, e muitas vezes os pais não tomam tento em conduzir os seus filhos ao cristianismo, e você, avô é quem conduz. Como Monaíla usada por Deus, e hoje eu lendo a palavra, o sacerdote está à frente da tropa, avisando. Se você quer que o seu filho entre um instituto federal, entre uma faculdade pública, prepare o seu filho com a palavra de Deus, porque você está arriscado a 4 anos depois ganhar um profissional formado, mas desviado do evangelho. Eu estou sendo filmado, não tenho o menor problema em dizer isso. E uma professora começou a falar em sala de aula sobre o advento do feminismo e começou a culpar o cristianismo pela violência doméstica de marido contra mulher. E minha filha ali, graças a Deus, preparada na palavra, combateu o bom combate, defendeu não apenas a fé dela, mas a minha e a sua. Combatentes no passado e combatentes no presente. Essa é a história do povo de Deus. E aos covardes não cabe lugar na glória. Combatente é aquele que combate, é aquele que está preparado para combater. É interessante que, se você for ler nesse mesmo trecho, as pessoas que vão ser retiradas do combate, pessoas que construíram uma casa e ainda não tinham morado nela, pessoas que tinham plantado uma vinha e ainda não tinham colhido, pessoas que tinham prometido casamento a uma jovem, eram noivos e ainda não tinham casado, pessoas covardes, para que a covardia do coração não se entranhasse noutro, em vez de um covarde fosse 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100. O principal exemplo de combatente que eu e você temos é o Senhor Jesus, meu irmão. Nós não podemos passar pela nossa geração desapercebidos. Dias e dias antes eu convidei você, marido,
E Deus tocou o meu coração para convidar também os solteiros para estarem no culto dos homens. E olha aí, por que foi que Deus tocou o meu coração para convidar os solteiros? Porque foi no culto dos homens que um jovem recebeu resposta de Deus. E dias convidando os homens para virem aqui aprender com um servo de Deus a guardar o coração. Mensagem simples, mas que profundidade teve. O principal exemplo que nós temos de combatente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 4, abra. Prepare o seu filho para a vida, meu querido. Prepare a sua filha para a vida. E preparar é ensinar a palavra de Deus. Conduzir aos caminhos estreitos. Os vários caminhos estreitos que nos levam ao principal caminho estreito, que é Jesus. Em Mateus capítulo 4, no versículo 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E o tentador, combatente, o tentador continua tentador. Combatente de hoje, o tentador continua tentando. Independentemente de tempo congregacional, o tentador continua tentando. Então prepara-te para o momento da tentação, para combater o bom combate. E o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, como combatente que foi e que é necessário conhecimento da palavra de Deus. Então o tentador, não se dando por vencido, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Irmãos, o inimigo astuto continua, inclusive usando a própria palavra. Sabe por que eu me admirei tanto com a ministração de Monaíla? Porque hoje já existe uma classe que se diz cristã evangélica, denominada desigrejados. Não frequentam a igreja, Thales. Então não tem pastor. É eu e Deus. É eu, só preciso Deus. Mas sabe o que eu penso sempre quando eu medito sobre isso? O que eu medito a minha vida inteira. Deus não manda um anjo para se assentar com você, abrir a Bíblia e te instruir. Os anjos têm outras funções. Prepara-te na palavra, porque o diabo vai tentar, inclusive usando a palavra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou o diabo novamente a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Irmãos, vocês querem tentação maior do que essa? Se nós não tivermos cuidado, igreja do Senhor, combatente de hoje, o esplendor desse mundo vai nos chamar a atenção. Os reinos,
Quantos batem no peito e declaram: eu abandonei os deuses, com D minúsculo. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, passamos a ser adoradores do Deus Mamon. Quem sabe o que é o Deus Mamon? Deus das riquezas. E a gente vai gastar o tempo, porque quem só busca riqueza, gasta o tempo. Só buscando riquezas. Cadê a espada para combater esse Deus minúsculo? Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O principal exemplo de combatente é o Senhor Jesus. Eu não tenho como principal exemplo de combatente Moisés, Josué, Sansão, Davi. Foram combatentes também. Eu tenho Jesus Cristo. Esse é o meu principal exemplo de combatente. Sabe por quê? Porque pagou com a própria vida. Só Ele. Nossas armas jamais serão as mesmas, meus irmãos, das armas daqueles que nos combatem. Sabe como terminou a defesa da fé de Gigi com aquela professora? Ela disse: professora, a senhora já leu a Bíblia? Silêncio foi a resposta. As nossas armas não são as mesmas daqueles que nos combatem. Pastor, o senhor está trazendo essa palavra por causa desse fato com Giovana? Não, o fato com Giovana é só uma figuração. E não tem que ser assim só com a filha do pastor. Todos nós somos um combatente, irmão. Todos nós. As mesmas oportunidades que Giovana teve de aprender aqui a palavra de Deus, todos nós temos. As nossas armas jamais serão as mesmas armas daqueles que nos combatem. Abra aí em 2 Coríntios. Capítulo 10. E tanto você que está presente, como você que está aí me assistindo pela sua casa, não pense que esse pastor incentiva os jovens a não se profissionalizarem. Muito pelo contrário, estude, vá para o IF, vá para as faculdades, vá jovem, mas vá preparado, porque a sua fé vai ser combatida lá. Vá preparado, se prepare antes. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz a palavra de Deus: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então não adianta você querer usar as mesmas armas daqueles que combatem a sua fé. As armas da nossa milícia significa a arte de guerrear, um grupo, uma tropa de combate. As armas da nossa milícia, as armas do nosso grupo de combate não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos o que, igreja? Derrubamos, o que é que diz aí, igreja? Derrubamos raciocínios. Ei, preste atenção. Nós temos que derrubar todo e qualquer raciocínio mundano que quer entrar na nossa mente cristã. Olha o combatente combatendo. Derrubamos todo raciocínio. Então, meus irmãos, nós vivemos em um tempo de combate diário. Nós vivemos, preste atenção aqui, ó. Nós vivemos um tempo de combate toda hora. É tanto sofisma,
é tanta ideologia, é tanto pensamento contrário à nossa fé, contrário à palavra de Deus, que temos que combater diariamente, todo o tempo. Combatemos, diz a palavra, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Gente, nós nunca vimos um movimento tão altivo contra a palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus ensina, tudo que a palavra de Deus valoriza, está sendo derrubado, combatido aí fora por causa de raciocínios. Você vai sair daqui hoje pensando que combatente não era só aquele que fazia parte do exército guiado por Josué. Você vai sair daqui hoje pensando: eu sou um combatente nos dias de hoje. Tema dessa mensagem: combatentes no passado e no presente. E se nós guerrearmos mal, se nós combatermos mal, o que vamos deixar para a geração que está vindo depois de nós, em relação ao evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo? Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ei, olha para mim, olha para mim. Você pode levar o meu pensamento cativo à obediência de Cristo? Não pode. Olha para quem está do seu lado. Eu não posso nem levar o pensamento da minha esposa, eu não posso nem levar o pensamento do meu filho de 9 anos cativo à obediência de Cristo. Eu só posso levar o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Igreja, tenha cuidado com os raciocínios aí de fora. Tenha cuidado. Leve o seu raciocínio cativo à obediência de Cristo. Sabe o que é cativo? É preso. Ô pastor, mas a Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Sim, mas Cristo não nos libertou para que sejamos inimigos dele, para que os raciocínios daí de fora entrem na nossa mente e a gente tome um coração altivo também contra os preceitos de Deus. Nossas armas jamais serão as mesmas armas daqueles que nos combatem. Irmãos, todo bom combatente precisa de uma boa armadura de combate. Todo bom combatente precisa de uma boa armadura de combate. Você sabia que essa armadura já nos foi oferecida? Essa armadura, Júnior, já está à nossa disposição. Essa armadura, Francimar, já está ao nosso alcance. Mas só faz uso dela, de fato, quem souber usá-la. Por que adianta uma espada na mão de alguém que não consegue manejar a espada? O que adianta um escudo empunhado no braço de alguém que não sabe utilizar um escudo? É por isso que você está aqui. Mais uma vez, para aprender a usar essa armadura, que já foi disponibilizada não pelo pastor, mas por Deus. Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 6.
Mas olha, preste atenção. Esse trecho da palavra de Deus vai trazer uma informação que eu considero importante para nós, os combatentes de hoje. Sabe, irmãos, nós temos vivido um tempo em que a pregação para se crer em Deus é notória. Mas se nós não tivermos cuidado, nós só nos lembramos que existe Deus. E nós nos esquecemos da existência de outro ser espiritual, o diabo. Ainda existe Deus, como também ainda existe diabo. Ainda há céu, como ainda há inferno. Igreja, abramos o nosso entendimento espiritual. E aqui nós vamos ver que esse combate não é nem contra aqueles que combatem a nossa fé, é contra aquele que está por trás dele. Olha o que é que diz a Bíblia, Efésios 6:10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que adianta botar uma armadura sobre um combatente fraco? Abra os seus ouvidos. O que adianta botar uma armadura sobre um combatente fraco, que não consegue avançar com essa armadura? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades. Isso é espiritual, igreja do Senhor. Espiritual. Mas também temos que lutar contra os poderes deste mundo tenebroso. Aí sim é campo físico. Meu irmão, é tanto projeto de lei contrário à palavra de Deus, e nós temos que lutar contra essas coisas. Esses dias quiseram impedir dos missionários pregar o evangelho para os indígenas, em nome da cultura indígena. Da minha boca talvez você já ouviu muito: cultura nenhuma salva ninguém, Salvador tem nome, é Jesus Cristo. Olha a ação do maligno para que todas aquelas pessoas morram de geração após geração na falta de conhecimento, servindo aos seus próprios deuses. Quando a Bíblia diz que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, que todos sejam salvos, será que nesse desejo de Deus os indígenas ficam de fora? Não ficam. Mas olha olha a astúcia do inimigo contra os poderes deste mundo tenebroso. Irmãos, nós vivemos um tempo tenebroso realmente. Ai, pastor, eu estou ficando com medo. Não fique não, abençoado, abençoada. Essa é a verdade da palavra de Deus. Já era tenebroso naquele tempo de Paulo, 2000 anos atrás. Imagine hoje, Luz. Imagine hoje. Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Você não vê, mas nas regiões celestes existem forças espirituais malignas, inclusive tentando impedir que a bênção que é liberada do céu chegue na sua vida, aqui sobre o chão, sobre a face da terra. E para ser combatente hoje, pois nós estamos falando nos combatentes do passado e do presente, para ser combatente hoje tem que se revestir com a armadura de Deus.
E quais os itens dessa armadura? Tão falada e tão conhecida nas igrejas, mas que muitas vezes tem sido por demais esquecida. Portanto, tomai, versículo 13, não tem que deixar nenhum item de fora, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estude, trabalhe, viaje, se divirta, passeie, cresça financeiramente, cresça como homem, cresça como mulher, cresça como jovem, faça tudo, mas revestido com a armadura de Deus. Ganhe dinheiro, mas revestido com a armadura de Deus, para que depois que você faça tudo, você fique firme. Firme no Senhor. O combatente tem que permanecer de pé. Você já imaginou que quando você, combatente, cai nas fileiras das guerras, é assim? Às vezes você caiu, fraquejou no combate, vai ocupar mais 2 para te carregar. E às vezes não dá conta, vem um terceiro, às vezes não dá conta, vem um quarto, e você continua caído. Por quê? Porque está faltando algum item da armadura de Deus na sua vida. Se eu cair, está faltando algum item da armadura de Deus na minha vida. Você se torna um peso para outro combatente. Quem está entendendo isso aqui? Você se torna um peso para outro combatente. E às vezes esse combatente já não consegue mais te carregar, chama outro para carregar você. São 3 tirados da linha de combate. 3 que estão deixando de combater aí fora, pelas vidas que estão necessitando de nome escrito no livro da vida. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Combatente dos exércitos do Senhor Jesus Cristo não pode andar envolvido com mentira. Não é integrante da armadura de Deus a mentira, e sim a verdade, porque é a verdade que liberta. Por isso que você não vem aqui escutar mimimi, o que você gostaria de ouvir. Você não vem em um lugar que vai ensinar ou falar autoajuda. Você vem em um lugar para aprender a palavra de Deus, a se tornar um combatente de hoje. Cinja os vossos lombos com a verdade. Vista a couraça da justiça. Meu irmão, a couraça protege o coração. A justiça protege o nosso coração. Calce os pés na preparação do evangelho da paz, porque ninguém vai para o combate descalço. Prepara-te no evangelho. O que é que você ainda está esperando para tomar atitude e voltar à leitura bíblica? O que é que você ainda está esperando, como Deus usou Jardel, para você tomar atitude e ver que um culto por semana é muito pouco, combatente? É pouca munição para o que você enfrenta diariamente aí fora. Está esperando o quê? Será que não basta o seu sacerdote chamando a sua atenção aqui à frente? Vai pedir que um anjo desça do céu. Se você prestar atenção, os anjos, quando desceram para fazer alguma coisa, desceram para fazer coisas muito grandes. Será que você vai suportar? Calce os pés na preparação do evangelho. Meu Deus, o quanto a nossa igreja prepara na palavra, no manejo da palavra. Calce os pés. Para calçar tem que tomar atitude. Você vai querer que chegue outro para calçar em você? Será que você, combatente, ainda precisa que outro calce as suas sandálias?
E na hora do combate, se você for para a guerra com os pés descalços, você vai despreparado. Calce os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo raciocínios, conceitos, ideologias aí fora, tomando sobretudo o escudo da fé. Só com o escudo da fé, diz o versículo, com o qual podereis apagar todos, não são alguns, são todos os dardos inflamados do maligno. Ou você aprende, meu irmão, que você é o combatente de hoje. Você já não maneja mais a espada feita de aço, feita de ferro, forjada no fogo. Mas você está aí fora combatendo. E se você não combater direito, você perde sua vida. Perde mesmo sua vida, meu irmão. Como tantos que já passaram por aqui perderam a vida espiritualmente. Tomai também o capacete da salvação. Sabe o que isso significa, igreja? Que o combatente de hoje tem que andar com a salvação protegendo a sua cabeça. Eu já falei para você que eu usei durante uma semana um capacete israelita. O troço era tão pesado porque precisava ser pesado. Ora, para Thales bloquear um projétil de um fuzil tinha que ser muito forte. 15 dias depois que eu tinha tirado aquele troço, eu ainda sentia o peso dele sobre a minha cabeça. Só que a salvação é leve. Revista sua cabeça com o capacete da salvação, combatente de hoje. Revista a sua cabeça. Não é a arma daquele que combate a sua fé, capacete de salvação. Muitas vezes sobre a cabeça dele está a perdição. Por isso que esse tópico diz: todo bom combatente precisa de uma boa armadura para o combate. E o capacete da salvação é o melhor capacete que você pode usar diariamente nessa guerra pela sua vida espiritual. E usai, manejai a espada do Espírito, Espírito com E maiúsculo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Graças a Deus minha filha estava afiada, a espada que ela maneja estava afiada. Se não tivesse afiada, preparada para o combate, o nome do Senhor teria sido envergonhado. Irmãos, e orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com perseverança e súplica. Sabe por quem? Só por você, combatente. Por todos nós, os combatentes. Pelos santos. Ore por mim, seu pastor. Ore pela sua pastora. Nós oramos por vocês. Por quê? Porque combatentes não foram só os do tempo de Josué, de Davi. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu e você somos os combatentes de hoje.